porque tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Esses somente os versículos, irmãos, e podem tomar assento. Podem assentar-se. Porque se Deus quer, Ele faz. Se não quer, Ele não faz. E se fizer também, Ele é Deus. E se não fizer, é Deus também. Mas Ele deixou para nós, para mim, para você, para a sociedade, para a humanidade, homem e mulher, criança, adulto, desde que conheçam a palavra, sabe discernir o certo e o errado, o direito e o esquerdo, ou diz a palavra, o bem e o mal. E Ele deixou para nós o direito de escolha. Então, nós podemos escolher qual caminho trilhar, direita ou esquerda. Mas, se escolhermos um, com certeza vamos renunciar ao outro. E todo o procedimento do ser humano, toda decisão tem uma consequência. Mas não sou eu que vou ensinar ninguém a nada. Eu só tenho que agradecer por Deus me dar essa chance, porque eu estou aqui. Muitos me conhecem, mas tem uns que não me conhecem. E então eu estou aqui somente por Deus, porque eu era uma pessoa que achava que sabia tudo, queria me dar na força do meu braço, mas só quebrei a cara, como se diz aí no mundo aí. Mas é necessário que aconteça algo na vida do ser humano para que ele possa saber que só Deus é dono de todas as coisas, fez todo mundo, tudo no que Ele há, e sem Ele não somos nada. E eu sempre digo, e não vou deixar de falar, que para nós morarmos no céu, nós temos que prosseguir até o final. Deus, aleluia. E não é uma, como vamos dizer assim, uma caminhada fácil não. Essa caminhada é para os corajosos, é para aqueles que têm mesmo vontade de chegar no céu, porque temos dificuldades, temos todos os dias. E quando nos convertermos, quando nós entregarmos a vida ao Senhor, é mais difícil ainda. Porque não pensam que porque a gente está aqui, eu pelo menos falo por mim, que não quero me vangloriar em nada, porque tudo o que eu tenho, o que a minha família, a minha casa, tudo mesmo, irmãos, é somente por Deus, e eu adoro Ele e glorifico e quero ficar até o final desta caminhada. Mas eu sou um ser humano e vivo na terra. Mas a palavra nos relata que sem Deus nada vamos conseguir. E nos diz mais esse livro, Como é um culto da mulher virtuosa, e ele nos fala em Provérbios, que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Ou seja, esse versículo não é só para as mulheres. Quando se fala em mulher, o homem, na palavra de Deus, se refere aos dois sexos. Porque a mulher e o homem, quando se unem, são um corpo só. E se o homem estiver na direção de Deus, a mulher tem que obedecer. Se quiser também, ninguém é forçado a nada. E se a mulher estiver na direção de Deus, o homem também tem que obedecer. Não tem que ser machista ao ponto tal de dizer que eu é que mando. Porque a Bíblia diz que Cristo Jesus é o cabeça da igreja. E nós, como ser humano, como homens, sim, se estivermos na presença do Senhor, somos a cabeça do lar. Mas o que acontece, irmãos? Tem muitos ser humano, tanto homem quanto mulher, que querem mandar e desmandar. E não é assim que funciona. Nós sabemos que temos que ter uma concordância para vivermos em paz com a nossa família e podermos fazer o que Deus manda nós fazer. E no mesmo Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 16, nos diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Porque todos nós achamos que estamos com o direito
de fazer aquilo que quer, aquilo que acha que é cabível, mas muitas das vezes não é assim. Né? Eu, quando era uma pessoa que não conhecia Cristo, mas ou não queria obedecer, vamos dizer assim, eu achava que estava certo. Tudo que eu falava tinha que ser ordem e regra dentro da minha casa. Mas não estava vendo que eu estava errado. Quase perdi a minha família por erro meu mesmo, né? Porque Deus, Ele que constituiu a família, Ele deixou, né, neste livro lá em Gênesis, que nós tínhamos que largar nosso pai, sair da nossa casa, pegar a nossa esposa e sairmos, né, e termos a nossa própria família, constituir a família, mas como um bem raro, né? Como unidos numa só carne. Porque quando se casamos, né, com a nossa esposa, deixamos de ser dois, nos tornamos um só. Nós temos que estar unidos dentro da palavra. Irmãos, eu não sou um pregador de renome, nem quero ser. Pela misericórdia, cuido da obra do Senhor lá onde eu estou morando, no bairro Timbaúba, na Vila Timbaúba, no bairro Pitana, mas somente pela misericórdia do Senhor. Porque há necessidade da obra e também do obreiro. Porque para mim aprender algo, eu tive que renunciar a muitas coisas. E a minha Bíblia, né, a palavra do Senhor, ela diz que ninguém é obrigado a nada. Aquele que quiser seguir a Cristo, tome a sua cruz e siga-o. Né? Renuncie a si mesmo, desejo da carne, desejo do mundo e siga-me. E também ela diz mais: quem quer ganhar a vida, perdê-la-á. O que significa isso? Quer ganhar uma vida eterna, tem que perder a vida dele. Tem que perder os deleites dessa vida, as vontades. Glória a Deus! Mas não sou eu que vou dizer a você ou a qualquer outra pessoa onde o som desse microfone alcança, pessoas estão escutando, mas são as próprias pessoas que têm que tomar essa decisão. Aleluia! Porque Jesus Cristo deixou a palavra, né? Claro que foi homens que escreveram, mas se inspirado pelo Senhor, em épocas diferentes, datas diferentes, em algum lugar, mas para que nós seguíssemos. Mas se não quiser, vai sofrer as consequências da carne. Porque quando eu era um homem que não queria deixar, achava que estava com a minha razão que ninguém tirava de mim, nunca tive medo de ninguém na terra. Mas eu estava na minha ignorância. Tenho muitas cicatrizes no corpo, sim, por ser pessoa que achava que sabia tudo, queria me dar na força do braço. O Senhor, pela misericórdia, porque tinha uma esposa que servia a Deus, era fiel a Deus, sempre foi, e orava por mim, intercedia por mim, Deus me livrou de laços venenosos. Glória a Deus! Mas, irmãos, igreja, eu quero dizer uma coisa aqui. Que Deus, Ele dá livramento até um ponto tal, porque Ele não tem prazer na morte do mundo, segundo a palavra. É Deus! Ele vai relevando até poder aceitar a Cristo. Mas quando não quiser aceitar mais, não que Deus seja injusto, Ele é justo demais. Aí, para onde vai, depende de cada um. Então, Deus não força ninguém, mas também não tira ninguém para inocente. Porque a própria palavra fala que é melhor que não conhecesse do que conhecer e não praticar. Não é para assustar ninguém, porque não estamos aqui para isso. Não é para ficar rico que eu me converti a esse evangelho, não. Eu vim para cá porque eu entendi que existe vida após morte. Porque eu era uma pessoa que dizia: se eu morrer hoje, amanhã, faz hoje. Estava nem aí com nada. Estava nem aí com nada, amanhã eu buscava, acreditava na força do meu braço. Não queria nada com nada, mas hoje eu penso de uma forma diferente. E o Deus que eu sirvo e que eu estou falando aqui, Ele tem poder para fazer
todos os tipos de milagres. Aleluia. Mas o Senhor, na sua palavra, Ele diz que Ele só vai fazer o milagre para aqueles que creem, aqueles que buscam. Porque aquele que busca encontra, diz a palavra. Aquele que bate a porta se abre, a porta do emprego, né? A porta das finanças e assim por diante. E o que pede, recebe. Mas também tem um porém. O que pede segundo o coração de Deus. Porque nem tudo que o ser humano pede vai acontecer. Tem muitas coisas que a gente pede, e Deus, por ser rico em misericórdia, Ele alcança. Mas muitas das vezes, pessoas acabam se distanciando da casa do Senhor, porque acham que as coisas são da maneira que eles pensam, ou que o ser humano pensa. E não é dessa forma. Como o irmão José ali cantou aquele louvor, né? Sou um dos 10. Fala muito comigo aquele louvor, irmãos, porque muitos pedem, recebem, se afastam e não voltam. Mas esses não vão passar por inocentes, porque conheceram e conhecem a palavra. Porque o irmão José é um grande exemplo. Nós ali, nós estamos na Timbaúba ali, estamos com um número, vamos dizer assim, baixo, de pessoas congregando, mas eu não estou aqui reclamando, irmãos. Eu quero deixar bem claro que eu não estou reclamando de nada, porque a obra é do Senhor, a obra é de Deus. E se Ele quer, Ele envia, Ele tira do monturo, do inchado do lobo, como tirou eu, um viciado em todos os tipos de jogos, viciado em todos os produtos químicos, só não usei que não pude usar, porque não tinha dinheiro. 20 anos de escravidão, irmãos. Não estou contando isso aí, porque para mim é uma vergonha, mas para Deus é importante contar um testemunho. Porque na verdade 20 anos de perdição, drogadição, não tinha lugar, não tinha crédito a nada, era uma pessoa insuportável que se eu não arrumasse briga eu ficava mal comigo mesmo, né? Só a misericórdia, só Deus para tirar da lamação do pecado. Então, irmãos, quando um não quer, Deus tira lá do mundo e levanta e coloca no lugar. Não que Deus vai tirar o teu banco, o teu assento, o meu assento, não. Ele não faz isso. O lugarzinho fica reservado. Mas fica segundo ao teu coração, segundo a tua vontade, porque Ele não obriga ninguém. Glória! Por exemplo, estava aqui lembrando, uma pessoa que sofreu, um dia vai contar o seu testemunho, né? E do meu eu conto eu, porque eu sei como, e, né? Um dia Deus vai prover o tempo certo aí, Deus é dono de todo, né, de todas as coisas. Aleluia. É determinado por Deus. Então, né, pessoa sofredora, veio para a casa do Senhor, está aí, né, louvando. E o mais importante, irmãos, que não louva para se agradecer, né? Louva do coração. O louvor tem que sair verdadeiro, o louvor é do coração. Muitos acham, eu achava assim, irmãos, pelos pecados que fiz, não tinha perdão, não tinha mais lugar para mim na sociedade. Mas isso era o inimigo que queria que eu pensasse dessa forma. E ele age na fraqueza do ser humano, naquilo que o ser humano mais deseja, onde está o seu coração, aí ele age. Irmãos, vou dizer para você, para mim, porque primeiro é para mim, mas depois para a igreja. Se, porventura, há alguém, né, aqui ou aí fora, onde está escutando esse microfone, essas palavras, acha que não tem mais recurso, não tem mais solução, isso é mentira de Satanás. Porque enquanto há um fôlego de vida, há esperança. Mas agora, depois que terminou o fôlego de vida, não tem esperança mais. Então, se o inimigo, porventura, está conduzindo alguém para falar esse tipo de coisa, para tratar alguém, pode ter certeza que isso não é de Deus. Porque Deus, Ele veio, aliás, Deus mandou o seu Filho único
unigênito, todos conhecem a palavra, mandou Jesus Cristo à terra para salvar aquilo que se havia perdido. Assim nos diz essa palavra. Porque ele veio como homem, né, fez obras na terra como santo e morreu, foi crucificado para que o ser humano, a humanidade, pudesse ter direito de escolher entre morar no céu ou não morar no céu. Porque só existem dois caminhos. Como o pastor estava frisando da aula da escola bíblica, que fala sobre o caminho largo e o caminho estreito, né? São esses dois caminhos. O caminho estreito e apertado são poucos que entram por ele, porque muitos querem a bastante. E o caminho estreito, muito poucos entram nele, aliás. E o largo todos querem, né? Porque essa terra, ela dá de tudo, segundo o coração do ser humano. Mas o que leva à salvação é estar na presença do Senhor e na direção do Senhor. Claro que nós entendemos que a Bíblia também fala sobre o tempo. Eclesiastes 13, e há tempo determinado em cima da terra, embaixo dos céus, para todo o propósito do Senhor. Mas pessoas confundem este tempo. Acham que vai haver tempo no último minuto ou no último segundo. Existem saída da terra, alguém vem a óbito que não tem mais tempo. Mas a Bíblia relata sobre o tempo, mas não é tempo para salvação, é tempo de buscar o Senhor. Ela fala sobre o tempo de plantar, colher, abraçar, deixar de abraçar, sorrir, deixar de sorrir. Esses são os tempos. Mas o tempo para buscar o Senhor é o tempo já. Porque os dias já estão se virando. Os dias já estão terminando. E muitos acham que só quando Jesus vier das nuvens buscar a igreja e arrebatar a igreja vai ser o tempo final. Mas não é assim, irmãos. O tempo de cada um, ninguém sabe. Porque o arrebatamento está acontecendo todos os dias, todas as horas e momentos. Porque existem pessoas que estão todos os dias, minutos, saindo desta terra e indo à obra. Mas os que são escolhidos por Deus, chamados por Deus e permanecem na presença de Deus, combatem o bom combate, como disse Paulo, guardam a fé, esses sim saem daqui e vão para a eternidade. Não tem tempo mais de cochear em dois pensamentos. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus que diz. Mas muitos já estão com a mente cauterizada, achando que a volta de Cristo não vai existir mais. Mas eles estão confundindo a volta de Cristo, com o arrebatamento da igreja. Eles acham que vai ser todo mundo coletivamente. Claro, vai existir um dia que vai ser todo mundo coletivamente, sim. A Bíblia relata que vai ser assim. Mas por enquanto, não aconteceu o dia, vai um em cada momento, em cada seu tempo. Mas não depende de ninguém levar ninguém. Porque se tiverem dois no campo, um vai ir e o outro vai ficar. Assim relata a palavra. Irmãos. Eu, na verdade, não tenho muito estudo. Terminei os estudos agora, 2014, 2015, pelo curso que tive que fazer, mas fiz um EJA rapidão assim, só dei uma passada por cima. Na verdade, eu estudei até a quinta série, fiz agora, terminei o fundamental aí, mas para fazer um curso, não sou muito letrado, não conheço a faculdade, não fiz teologia, mas estou aqui somente pela misericórdia. Glória a Deus! Mas vou dizer para vocês, irmãos, é muito bom servir a Cristo, seguir a Cristo, fazer o que Deus manda, entender o que Deus quer. Glória! Eu lutei e relutei muitos anos da minha vida. Converti-me em 2006.
dia 5 de novembro de 2006. E daí para diante nunca mais saí. Glória a Deus. Claro, que não vivo na terra, sou ser humano, não sou super-homem, super-crente. Teve os momentos de oscilação, altos e baixos, mas graças a Deus que nunca saí da presença do Senhor. Mas a Bíblia relata que o sábio não pode vangloriar-se na sua própria sabedoria e nem o forte na sua própria força. Por isso, temos que atribuir tudo ao Senhor. Porque tudo é por Deus e tudo é para Deus. Eu sei que, como ser humano, a gente deixa algo a desejar, muitas das vezes, né? Quer fazer o certo. Deus tremendo! E acaba muitas das vezes errando, tentando acertar. Mas o bom é que a Bíblia nos ensina a fazer o mesmo. Porque a Bíblia fala que Cristo Jesus, quando foi se retirar ao deserto, 40 dias e 40 noites para jejuar, lá Satanás foi tentar tirar ele da presença de Deus. E isso que Jesus, veja bem, Jesus perto de nós, imagina. Então, Jesus perto de nós, ele era santo. Então imagina, nós somos seres humanos, vivemos na terra, mas ele vivia naquela época na terra. Quando se retirou, então, diz a passagem bíblica, para jejuar, Satanás foi lá e tentou ele, prometeu mundos e fundos, né? Quando ele estava com fome, Satanás chegou na sua fraqueza, na debilitação, que estava com fome, que já fazia dias, chegou a ele e disse: se tu é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus fez? Todos conhecem, né? Ou quase todos, vamos dizer assim. Jesus disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele então seguiu tentando Jesus Cristo. Como o povo sabe da palavra, reconhece, ele prometeu que daria tudo para Jesus. Mas como vai dar tudo se não tem nada? Não tem como dar. Então, se a própria Bíblia faz isso, diz isso, que ele fez isso, imagina nós que somos seres humanos. Nós somos, vamos dizer assim, se nós não estivermos na presença de Deus, não lermos a Bíblia, nós estamos a Léo. Aí qualquer um chega, conta uma historinha, diz assim: Cristo está aqui ou ali, acabamos acreditando, ou a humanidade acaba acreditando nisso. Mas isso também está na Bíblia, que nós temos que vigiar, porque vai vir pessoas fazendo esse tipo de coisa, dizendo que Cristo está aqui ou ali. Com certeza, Cristo, que é o mesmo Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Está em todo lugar ao mesmo tempo, conhece todas as coisas, sabe de tudo. Então ele está em todo lugar, está mesmo. Mas não podemos dizer: vem para Dunamis, vai lá para Timbaúba, que eu estou lá, eu preciso de obreiro, e Cristo está lá. Aí o obreiro vai lá, fica uns dias e sai, porque eu estou prometendo para ele coisas que eu não posso cumprir. O que eu posso prometer para quem quiser seguir a Cristo, se converter e deixar seus maus caminhos, como nos diz a Bíblia, nos diz lá em Isaías, que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. E aí ela diz mais além: deixa o ímpio o seu caminho, e vai mais além ainda. Então, irmãos, o que eu posso prometer, o que a Bíblia não para prometer, é que com Cristo vai ter uma vida melhor. Não vai ter tudo que quer, não, irmãos. Não vai ter tudo que quer, porque o próprio Deus, o próprio Pai não vai dar tudo que nós queremos. Porque se nós ganharmos tudo que queremos, vamos esquecer do objetivo maior, que é prosseguir até o final.
Por isso que a humanidade tem que ter dependência de tudo. Lá no meu trabalho as pessoas perguntam para mim: ô tio Carlinhos, me chama assim, me chama de Carlinhos, né? Meu nome é Carlos. Ô tio Carlinhos, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo e nada resolvido. Tá, mas por quê? Se resolver tudo, vou parar em novembro e vou estar aqui todo dia. Né? Tem que ter uma pendência, tem que resolver alguma coisa. Né? Então eu sempre digo para eles: está tudo certo e nada resolvido. Eu dou uma brincada com eles para desaparecer um pouco. E no momento que dá uma oportunidade, eles deixam a vazão e eu aplico a palavra. Eu não sou um daqueles crentes importunos que chegam dizendo que tem que se converter e apontando o dedo para si. Quem sou eu para fazer isso? Um pobre pecador. E todo dia tenho que arrepender do pecado que faço. Porque sou, sim, um obreiro da obra de Deus, pela misericórdia. Sou convertido, sim, e bem convertido. Porque passo por situações que, se não fosse convertido, bem convertido, não conseguiria passar. Mas isso é um chamado de Deus na vida de cada um. E nós, para servir a Cristo, temos que ser corajosos, sim. Temos que estar vigiando, para que não venhamos perder nossa bênção, para que não venhamos fazer coisa de cabeça quente, e daqui a pouco não tem mais jeito. E vamos ter que passar pela consequência do que nós vamos fazer. Então, irmãos, essa vida, servir a Cristo, o alvo tem que ser morar no céu e ganhar almas. Porque o que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazer é ganhar almas. Nós, claro, que estamos no começo da obra, claro, vai fazer 3 anos, está vindo o aniversário, a campanha de aniversário. Ainda não temos, como vamos dizer assim, um grupo evangelístico, para sair para todos os lugares aí, mas o nosso objetivo é esse, formar um grupo para sair evangelizar. Porque hoje em dia já estão se aproximando da metade para o final, vamos dizer assim, porque o dia e a hora ninguém sabe. Não podemos dizer para vocês que vai ser amanhã ou depois, nem para nós podemos ter essa esperança. Nós temos que servir e fazer a vontade do Senhor. Não sabemos o dia nem a hora, mas quando nos dá a oportunidade, tivermos um grupo para poder sair pelos valados, becos e vielas, eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho. Claro, preciso sustentar a minha casa, só eu que trabalho lá, trabalho fora, vamos dizer assim, assalariado. Minha esposa trabalha bem mais do que eu. E quando eu chego em casa, como mãe, fico ali meditando na palavra, fazendo alguma coisa em casa. Ela está na pia, no fogão, e agora teve lá uns filhos morando com a gente lá, então tudo redobra, mas é assim mesmo. A mulher virtuosa, diz a Bíblia, quem nasceu. E a virtude da mulher são muitas. Muitas das vezes o ser humano, por ser machista, acha que só porque traz o pão dentro de casa, ele pode fazer o que quiser. Eu era uma assim. Eu fui assim. E eu fui e era, mas ficou no passado. Mas quando eu comecei a ler a palavra, a meditar nela, eu vi coisa errada e eu mesmo procurei mudar, pedi para o Espírito Santo de Deus me auxiliar. E olha, melhorou assim, não vamos dizer 100%, mas 80%. Claro que sou ser humano, preciso ainda, tenho limitações, preciso ainda ser mudado. Quem não, irmãos? Quem nunca fez algo que se arrependeu? Mas agora, conhecendo a Bíblia, meditando e estudando, ela ensina nós a fazer todas as coisas. Verdade. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que Jesus Cristo sofreu aflição lá no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Imagina nós como ser humano, se não tivermos Deus, ficamos mais indefesos ainda. E a palavra de Deus diz que ele venceu Satanás pela palavra. Porque ele vem naquilo que o povo mais gosta. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ganhar bem, quem não
gosta, né? Quem não quer ganha bem, tem uma abastança lá na sua casa, tem um carro bom para andar, todos querem, né? E não é pecado isso. Mas o inimigo, ele vem abrindo porta, e não tem tempo para dar para Deus e nem para a sua família em casa. E aí onde começam as tribulações, as dificuldades, as desavenças, as discussões, e assim vai indo. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu sempre digo, irmãos, eu vejo dessa forma. Ele quer roubar a paz, quer destruir a família e depois levar o homem para o abismo, ou a mulher. Quer levar o ser humano para o abismo e se afastar da sua alma. Porque é isso que é o trabalho dele. Levar a alma para onde ele vai, para o abismo. Então, não pode fazer de cara assim. Ele tem que pedir autoridade a Deus. Porque ele não tem nem a chave da casa dele. Aliás, ele nem casa tem. Então, irmãos, mas eu quero ler aqui uma passagem bíblica e que os irmãos reflitam no seu lar, né? Ler essa passagem que é muito boa, né? E ela nos ensina a nos revestir. Nos revestir de algo que vem do Senhor. Nos ensina a nós revestirmos do poder de Deus para que possamos viver esses dias que já são ruins na terra. E segundo a palavra, não vai melhorar, irmãos. Sinto muito em dizer, né? Porque segundo a palavra, não vão melhorar esses dias. Porque o gaúcho tem como, assim, um ditado popular dizer que a esperança é a última que morre. Mas isso é só um ditado. Porque na verdade, melhorar, a gente sempre espera uma melhorada, né? Mas não vai. Só vai ficar bom para quem conseguir chegar até o final e morar no céu. Isso vai ficar bom. Então, irmãos, eu quero ler, sentado mesmo aí, nos dias Efésios 6, de 10 em diante, irmãos. Vou ler só um versículo aqui, ou dois. E os irmãos que quiserem refletir em casa, Efésios capítulo 6. Nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força, e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? E ela fala mais adiante que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados dos infernos, contra os príncipes desse século, ou seja, contra as hostes da maldade. Porque a luta que nós temos não é contra a nossa esposa, nosso esposo, com seus esposos ou com sua família, mas é contra os espíritos das trevas. Porque o diabo, ele não tem poder para fazer você pecar assim ao natural. Nós temos o direito da escolha. Renuncia ou siga, né? Faz ou desfaz, vai ou não vai. Então esse é o direito que nós como ser humano temos. Ele sim, ele vem educar com a vara curta, bota coisa na mente de outras pessoas para vir nos afrontar, mas nós temos o direito de escolher servir a Ele ou servir a Deus. Porque a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. E se servirmos a Deus, temos que ficar na dependência do Senhor, na sua palavra. E muitos pregam aí, né? Eu gosto de ouvir as pregações, porque a gente vai aprendendo coisas novas, mas eu gosto mesmo de ouvir uma escola onde a coisa é mais pesada, né? O caldo é mais grosso, né, irmão? Né, pastor Zé? A sopa, ela vai ela é grossa, além de ser grossa, o tempero é forte, né? Que nem o gaúcho gosta de pimenta, nem todos, mas uns gostam, né? Então, a comida tem que ser forte, para que nós possamos cada dia aprender mais. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que se nós ficar na dependência do Senhor e ler a sua palavra, porque muitos não têm tempo para ler, porque o trabalho é muito corrido,
mas quem lê, infelizmente, não vai aprender. Mas aqueles que ouvem também, porque a Bíblia diz que os que ouvem esta palavra, as profecias deste livro, os que lêem também e os que guardam na tábua do coração e que as praticam, esses são bem-aventurados. Porque encontra sabedoria para ser manso na sua casa, com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu lar, com o seu cônjuge, com os colegas do trabalho também, porque nós temos que aprender do que é bom. Porque assim, Aleluia! eu acredito, irmãos, plenamente na palavra. Porque eu sempre li essa palavra, mas eu era uma pessoa que lia, mas fazia tudo diferente. No momento que eu comecei a fazer, mudou-se muitas coisas da minha vida. Eu sempre ganhei mais ou menos, irmãos, nunca tanto dinheiro e nunca tão pouco também. Mas eu fiz um propósito aí com Deus de trabalhar na obra do Senhor e fui a um serviço aí, no momento do trabalho que está aqui, o irmão José, até foi ele que falou com os patrões lá, ele indicou e tudo mais. E eu baixei meu salário pela metade. Fui trabalhar. Meu carro quebrou, dali uns 15 dias de serviço, não tinha mais dinheiro, e aí bateu o pavor. Veja bem como eu de trabalho. Mas mesmo assim, não, meu propósito está de pé e eu vou trabalhar com Deus. E vinha pessoas aí, ex-patrão meu aí, meus encarregados de carisma, trabalho é tua. Agora vamos começar a ganhar produção, vai dar 5, 6 por mês, e eu vou balanceando e falava com a minha esposa. O que é ter uma mulher virtuosa do teu lado? O que é ter uma pessoa que te ajuda em oração, intercessão, busca, te ajuda em conselho? O que é isso? É uma grande diferença. Não, já fez um propósito com Deus. Deus não se agrada dos votos de todo. Deus já vê o que vai fazer. Toma a tua decisão. Eu não vou interferir na tua decisão. Eu não faço. É só melhor. Fui ficando, irmãos. Em seguida, deu aí uma folguinha, mandei arrumar o carro. Estamos aí andando pela misericórdia, E continuei trabalhando. Mas aí as finanças começaram a apertar. Proposta de novo de emprego para ganhar um novo. E o coração balançou, Deu aquela balançada, vou orar. Olha a importância de orar a Deus, pedir a direção do Senhor. Não deu certo a proposta. Continuei no meu trabalho. Aí o que aconteceu? Abriu-se porta lá mesmo no trabalho, um outro colega que saiu da manutenção e foi para fazer ele virou professor, vamos dizer assim. Fez uma faculdade lá, está fazendo, virou professor. Aí chamaram ele para fazer o serviço, ele não sabia, Organizou lá. Não, vou só esse fim de semana. Não vou mais. Aí entrou um dinheirinho extra, além do meu salário. Daqui a pouco apareceu outro serviço. Fui fazendo. E o dinheiro foi vindo e foi dando uma melhorada. Não tanto, mas foi dando uma melhorada. E olha bem, irmãos, astuta cilada do menino. E eu fui indo. Chegou a um ponto tal que eu já estava perdendo tudo, consagração. Não podia vir à igreja porque estava, vamos dizer assim, com a mão amarrada, veio a palavra, e a palavra é assim, sim ou não, proceder disso é do maligno, diz essa escritura, aí veio a palavra, eu tenho que cumprir, E fui me enrolando. O que aconteceu, irmãos? Não que Deus seja injusto, mas pelo, vamos dizer assim, não a desobediência do ser humano e não cumprir o propósito, veja bem o que é fazer um voto com Deus. Porque a Bíblia relata que Deus não se agrada de voto de tolos, porque é melhor não fazer o voto do que votar e não cumprir. Então não faça, se não vai cumprir. E eu conhecendo a palavra, fui indo, me enrolei, acabou dando o quê? Tive a minha filha está com 32 anos.
Ela tinha 8 anos na época. Eu levava ela junto, porque botava um colírio, dilatava, e onde ia chegar, alguém deve saber o procedimento da dilatação da vista, né? Aí a minha filha me pegava, nós ia da parada, pegava na mão, fiz a 32, 24 anos atrás. Toxoplasmose ocular. E essa toxoplasmose, ela reativou. E reativou, como vamos dizer assim, eu não tenho muito estudo, eu sou duro de língua, mas no grão do olho, na bola da vista. E essas são sequelas que elas não voltam mais. Fica ali a cicatriz, perdeu aquela quantia de visão, perdeu, não volta mais. Não que Deus seja injusto, mas é porque muitas passagens bíblicas tem aqui, muitos homens de Deus, usados por Deus, ganharam guerras e tudo mais. A Bíblia relata que pela desobediência perderam o trono, perderam muitas coisas que tinham na sua vida bastante. Então, irmãos, o que aconteceu? Estou tomando um medicamento aí, emagreci em 18, não, acho que mais, vamos dizer, um mês a 30 dias, uns 40 dias por aí, eu tomando, fazendo esse tratamento, porque eu tomo um remédio aí para diabetes também, né, irmãos? E então, como é que eu vou dizer? Não tem imunidade, né? Imunidade abaixo. Então eu posso tomar qualquer medicamento. Aí eu fiz aí aproximadamente um mês e 15 dias de tratamento, emagreci 9 quilos. E aí os pastores aí, né, de oração, de unção, mas o erro era meu. E ainda continua, porque eu ainda tenho algo a fazer, tenho umas coisinhas aí para fazer, para terminar e entregar tudo. Mas eu fiz realmente, novamente, o propósito com Deus, que não quero mais trabalhar no final de semana. Falei com a minha esposa, né? Amo muito essa minha esposa, porque foi a única esposa que eu tive desde que casei. Agora, dia 30 de julho, nós estamos fazendo 34 anos juntos. Então, o que é a importância de seguir o que fez com Deus? Porque estou aí, estou com esse tratamento, ainda estou numa fase de diminuição de medicamento, estou me sentindo bem, né? A igreja orou por mim e eu estou chegando à fase final, eu creio que dessa infecção, claro que vai ficar sequela, mas isso não tem como definir o que vai ser ou o que não vai ser. Estou na mão de Deus, né? Estou na mão do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso, com esse testemunho, que é muito importante nós fazermos um voto com Deus e um voto sincero. Porque Deus, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Aleluia! E se preciso for, irmãos, veja só, 24 anos atrás, reativou essa infecção. Então, irmãos, eu sempre digo, se preciso for, Deus complica tudo para explicar. E se o ser humano não compreender, não entender, ele torna a complicar de novo para reexplicar. Para mostrar que é ele que está no controle de todas as coisas. Para mostrar que é ele que é o dono de todas as coisas. E que é ele quem faz, quem desfaz a hora que quer e a hora que ele quiser. E tem mais uma coisa, irmãos. Eu preciso me conscientizar disso antes de passar para a igreja. Tem mais uma coisa que é muito importante. Que se nós não quisermos, nem o próprio Deus vai fazer. Porque a Bíblia relata que ele está lá no céu, com os olhos como chama de fogo, contemplando tudo. Ele enxerga tudo. Ele vê os maus e vê os bons. Não adianta ninguém querer esconder nada de Deus. Pastor aqui é meu cunhado, meu parente. Eu posso até querer engabelar ele. E ele vai aceitar porque é ser humano que nem eu. Mas quando Deus mostrar e revelar, não tem para ninguém. E Deus, ninguém engana, ninguém vai ser tomado por inocente naquele dia, porque já ouviu de uma forma ou de outra. Tem rádio, tem televisão, tem internet, né? Tem tudo.
então ninguém vai passar por inocente. A Bíblia relata, irmãos, que nem os loucos vão errar no caminho. Imagina a nossa. Não são palavras minhas, são palavras que estão na Escritura Santa e Sagrada. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Ninguém convence ninguém do pecado. Minha esposa está aí. Orou há 9 anos, mais de 9 anos aí, aproximadamente quase 10. Ela saía para a consagração e eu voltava da drogadição, da bebedice. Jogava snook, jogava tudo que é tipo de jogo, né? Isso aí é uma vergonha falar, mas olha o ponto que o ser humano tem que chegar para poder tomar uma posição. Não estou acusando ninguém, não estou falando para ninguém, não estou jogando confete, chapeuzinho para ninguém, não, irmãos. Estou falando que passou na minha vida e o que eu estou passando. Estou com quase 18 anos de fé e Deus mostra que é Ele que manda. E não é ninguém que vai bater no peito. Eu sou maior. Aqui quem manda sou eu, porque eu sou o pastor, eu sou o presbítero e eu cuido dessa igreja. Não, irmãos. Ninguém manda na obra do Senhor, a não ser Deus. Nós sim estamos aqui colocados por Deus. Deus é que nos concedeu o privilégio de estar aqui, mas a obra é dele. A obra não é do Senhor. E o ser humano que achar que está podendo, a Bíblia relata, ela é clara quando fala: o soberbo é abatido e o humilde vai ser erguido. Glória a Deus. E enquanto é tempo, enquanto tivermos fôlego de vida, nós temos que aceitar ao Senhor para poder sair daqui da terra e morar no céu. Glória a Porque Deus. na verdade, não é só aceitar, é prosseguir no caminho, até o último dia daqui, quando Deus nos chamar. Mas isso é uma questão que cabe a cada um revisar a si mesmo e fazer esse tipo de decisão. Então, irmãos, o que eu tinha para falar nesta noite foi isso. Glória! A irmã me lançou o convite aí, né? Assim, não vou dizer que sou pego de surpresa, porque ninguém é pego, porque quem conhece a Bíblia e é um soldado que se alistou nesse exército, tem que estar preparado. Mesmo muitas das vezes eu achando que sou incapaz, quem capacita é o Senhor. É Deus, aleluia. Porque essa obra é dele e é para ele. Tudo é por Deus. E para encerrar, irmãos, eu não adoro a Deus pelo que Ele pode me dar. Eu tenho certeza absoluta que o que eu pedir a Deus em oração e que for para o meu bem, Deus vai me mandar. Ele vai enviar. Nem que seja um pai de santo, um dono do terreiro, sei lá o que for. Ele usa quem Ele quiser para poder abençoar os seus. Mas desde que seja da vontade de Deus, segundo o coração do Senhor, que não seja para atrapalhar. Porque não adianta nós orar por porta de serviço aberta para ganhar mais e tirar nós daqui. Eu estou falando por mim, irmãos. Não estou falando para ninguém, estou falando por mim, porque eu passei por isso e estou passando. Mas que Deus abençoe a cada um que entrou nessa casa. Né? Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer um voto sincero e sermos tementes à palavra do Senhor e andarmos segundo a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém, se eu ferir alguém aqui com alguma palavra, eu, na verdade, estou falando da palavra, falando da Bíblia, né? Então, se alguém tem um ressentimento comigo, porque eu não tenho com ninguém. Eu nunca tive inimigo, né? O único inimigo que se levantou depois que eu aceitei foi Satanás. Mas eu não tenho medo, porque Deus é comigo. Glória a Deus. Deus vai zelar pela minha família e por mim. Por mais que os meus filhos não estão na presença do Senhor. Mas eu tenho certeza, se não for nessa vida, eles ainda vão vir, porque a semente está sendo plantada. Glória a E Deus. agora, tudo está na mão do Senhor. Então eu convido a igreja, se colocar de pé, vamos fazer a primeira oração, em agradecimento. Obrigado, meu velho. Se alguém quiser, passar aqui, Glória. receber uma oração, Glórias a Deus, aleluia. mas não pode, pode lá para a casa do Senhor, se estiver a Glória.
toda a história dessa geração. Quem quer dar um passo de fé também, da mesma forma, nós estamos aqui para pregar a palavra, não para obrigar ninguém, porque verdadeiramente as pessoas precisam. Aleluia! E aceitar verdadeiramente. Senhor Deus e eterno Pai, eu te agradeço, meu Deus, por ter me dado, Senhor Pai, esta oportunidade de falar algo da tua parte nesta noite. Porque o Senhor me arrancou do meu passado pecado, não para que eu viesse ficar quieto, Senhor, não para que eu viesse deixar de falar da tua parte. E, Senhor, eu te agradeço por cada um que adentrou a este lugar. E que, Senhor, ó Pai, toma a família de cada um nas tuas mãos, porque já estão nas tuas mãos. Que, Senhor, faça-se a tua vontade na vida de cada um deles. Transforma vidas, liberta almas, porque é para isso, Senhor, ó Pai, que o Senhor deu Jesus Cristo, o seu único Filho, para que morresse na cruz, para que nós pudéssemos ter o direito de escolher. E, Senhor, ó Pai, aqueles que sentem, Senhor, ó Pai amado, que estão com a enfermidade alojada no corpo físico, que o Senhor venha, Pai, curar para a honra e glória do teu Senhor. Porque o teu querer e a tua vontade é que tem que ser feito. Nós sim, ó Pai, te agradecemos pela vida de cada um e dá vitória em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Senhor amado Deus, eterno Pai, queremos, ó Pai querido, encerrar orando e agradecendo, ó Pai querido, por esta palavra, por aquilo que o Senhor fez na vida do nosso irmão Carlos. Amado Deus, estende a tua mão agora, Pai querido, sobre cada um que aqui se encontra, Senhor, sobre a vida do visitante, aquele que veio buscar a sua bênção, possa receber da parte do Senhor. Meu Deus, eu ministro sobre a tua igreja a tua vontade e o teu querer nesta noite, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. O Senhor sabe aquilo que é melhor para cada um de nós, ó Deus, na tua presença. Continua tendo de misericórdia das nossas vidas, Pai, para que nós não venhamos se desviar deste caminho, mas possamos permanecer firme na tua presença até que o Senhor venha. Abençoa cada um que entrou por esta porta, repreende toda a opressão maligna, repreende toda a ação do diabo contra a nossa saúde, contra a nossa família. Opera o teu querer e a tua vontade, desfaça com todo mundo, desfaça com toda a afronta nesta noite, ó Pai, porque o Senhor tem poder sobre a igreja, o Senhor é o dono da obra, é o Senhor que tem poder para libertar, é o Senhor que tem poder para curar. Por isso nós colocamos, ó Pai, tudo na tua presença, porque nós cremos na autoridade que é no teu nome. Ó soberano Deus, estende a tua mão sobre este lugar e abençoa cada um nesta noite. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Que os irmãos possam guardar esta mensagem no coração, e ficar aí com esse testemunho do nosso irmão, além da grande obra que Deus faz na vida de cada um. Glórias a Deus. Então estamos despedidos na paz do Senhor. Amanhã o culto na congregação Porto Novo, sendo que também temos a consagração na parte da manhã e todos são bem-vindos em nome de Jesus. Estamos despedidos na paz do Senhor Jesus. Prazer em ver você aqui, meu irmão. Glórias a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor.